Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Gabriel Paulista faz primeiro treino com o elenco no Corinthians. Ranieri participa de atividades. Em recuperação de inchaço no tornozelo, meio-campista participou de quase toda a atividade no CT. E também vamos ver como anda a movimentação do Timão no mercado da bola. Não tem como falar desse jogo e não falar desse golaço do André, não é, Alex Miller? Pois é, né? E acho que foi um carinho de Deus pro André Ramalho, sabe? Porque ele se emocionou depois para relembrar, né, o aniversário de morte do sogro, justamente no dia do jogo, em que ele acerta um chute que eu imagino que ele jamais tenha acertado na carreira. Pelo menos eu não me lembro de ter visto um gol do André Ramalho desse jeito. O zagueiro normalmente marca gol de cabeça, escorando algum cruzamento, quando está na área. Agora um chute de longe, no ângulo, como ele pegou, é raro a gente ver hoje em dia até em jogadores talentosos de meio campo. Quanto mais um zagueiro chegar lá e fazer esse gol, e no final ele ainda deixa para o público, né, para o torcedor de modo geral, para todos nós, esse lado pessoal que com certeza coroa, né, esse gol, esse golaço e a vitória do Corinthians por 3-0. Então, fico muito feliz quando a gente vê histórias assim, né, em que a gente vê envolvido o futebol, a carreira do jogador e também algo que marque, né, na vida pessoal do atleta. E ele ficou muito feliz e emocionado com esse gol. Foi um golaço mesmo para coroar aí o bom momento que vem vivendo o André Ramalho no setor defensivo do Corinthians. O André também muito bem nessa partida, né? Um menino da base do Corinthians, que eu entendo que vai ter muitas oportunidades nesse time, especialmente com o professor Dorival Júnior, que é um cara que dá oportunidade para os meninos da base, né, nos clubes onde ele trabalha. E uma vitória muito importante do Corinthians, Marina, Alex Miller, você que acompanha a gente, porque o Corinthians vive um bom momento dentro de campo e fora de campo também. Pagando o transfer ban, derrubando o transfer ban, que era aquele impedimento para registrar novos jogadores, equacionando minimamente a sua vida financeira e estreando no Paulistão com uma vitória importante diante da Ponte Preta, que tem uma história com o Corinthians também, 3-0, festa, a torcida gritando é campeão, porque foi o primeiro encontro da torcida corintiana com o Corinthians depois do título da Copa do Brasil. Então o Corinthians começando com o pé direito esse campeonato paulista e se colocando de fato como um dos favoritos, como a gente vem comentando ao longo dos últimos dias aqui no Gazeta Esportiva, também no Mesa Redonda, um dos favoritos ao título do estadual desse ano, na minha visão. E Zé, você falou da questão do transfer ban, que caiu na semana passada, e o Corinthians, portanto, está aí anunciando reforços, já a gente vai falar do novo reforço do Corinthians, mas mesmo com a vitória e pensando nessa questão do transfer ban que caiu e tudo mais, o técnico Dorival Júnior comentou sobre a necessidade, sim, de reforços no elenco corintiano. Vamos ver. Tendo consciência que nós precisamos reforçar, teremos muitas competições ao longo desse período. Temos que colaborar em todos os sentidos, de todas as formas. Ter o entendimento do momento adequado, do momento certo, para que possamos ter esses jogadores, mas sempre na expectativa de que possam chegar o mais rápido possível para que sejam preparados aí, até porque as competições não param, ao contrário, estamos já caminhando para um final de mês aí, onde nós teremos um aperto muito grande, tanto em Campeonato Paulista, estreia de Brasileiro, e na virada do mês, um jogo muito importante para o clube. Concorda com eles, Zé, dessa necessidade aí? Olha, Marina, só o Flamengo no Brasil não precisa de reforços. Tirando o Mengão, todo mundo precisa. Palmeiras precisa, Atlético Mineiro, todos os times. Mas viu, por que o Flamengo continua... Vamos falar de Flamengo daqui a pouco, mas por que está trazendo Deus do mundo? O Flamengo é aquela necessidade de sempre estar indo às compras, né? A torcida do Flamengo gosta, a diretoria, depois a gente pode falar um pouquinho do Flamengo, mas o Corinthians necessita, sim, de reforços, tem campeonatos importantes para participar, vai jogar a Libertadores da América, já está na fase de grupos. A gente sabe que quando o Corinthians está na Libertadores, a torcida não quer saber, quer vitórias, quer resultados. E o Dorival Júnior, que é um treinador extremamente competente, com uma história muito grande, sabe que o Corinthians precisa de reforços para ir bem nas competições e manter o nível. Por quê? Porque foi campeão da Copa do Brasil, terminou o ano em alta. Então a expectativa também é muito alta para essa temporada de 2026 no Corinthians. E o Corinthians, claro que precisa de reforços, dentro do seu limite, dentro da sua possibilidade, está tentando fazer isso. Trouxe o Gabriel Paulista, trouxe o Matheus Ferreira genérico, né, que vem do Fortaleza. Matheus Pereira. Matheus Pereira, que não do Cruzeiro. E, enfim,
Agora trouxe o lateral direito também, né? Sim, então vamos falar. Nós vamos falar ainda. E o Dorival, aos poucos, vai montando. Ele já tem uma base, já tem um bom time e ainda não conta com o trio Gin, que quando está em ação, em plena forma, é um trio de respeito, principalmente se tratando da realidade do futebol brasileiro. Então o Corinthians, dentro da sua possibilidade, com a sua torcida ao lado, tem totais condições de fazer uma temporada legal. Vamos falar de Santos agora, gente, porque assim, além do Corinthians, prometi falar mais um pouquinho por aqui. Vamos falar agora de Corinthians, porque tem reforço novo na área, a torcida corintiana. O zagueiro Gabriel Paulista, que é corintiano roxo, foi oficialmente apresentado hoje e o Marcelo Bazeggio estava por lá e traz todos os detalhes para você. A idade é de veterano, já o sorriso é de um menino que esperou a vida toda para realizar um sonho. Gabriel Paulista a gente pode chamar de Gabriel corintiano, né? Sempre sonhei. Às vezes eu nem acredito. Nem acredito que eu estou aqui, às vezes, e se eu tiver um sonho, eu não quero acordar nunca mais. Aos 35 anos, Gabriel Paulista já jogou por grandes clubes europeus como Arsenal e Atlético de Madrid, chegou até a seleção brasileira, mas nada se compara ao sentimento de vestir a camisa do Corinthians. Claro, ainda a ficha não caiu, muitas vezes eu venho de casa até aqui, o CT, eu venho pensando muito. Queria muito que uma pessoa estivesse aqui comigo, que ele me influenciou muito a ser torcedor do Corinthians, que é meu irmão. Ele não deixou, e muitas vezes eu falo que ele tentou ser jogador de futebol também, não conseguiu, e muitas vezes eu falo que eu realizei o sonho dele. Problemas particulares, de família, minha mãe ela tem um probleminha de demência, então os últimos dias para mim foi bastante complicado. Não foi fácil tomar uma decisão, abrir mão daquilo que eu conquistei, mas acho que o dinheiro ele não é tão importante quando você está com a sua família. A vontade de jogar no time de infância é antiga, mas o zagueiro precisou ter paciência. Sim que tinha interesse, né, dos dois lados, mas todo mundo sabe, o Corinthians tinha uns problemas que não podia contratar, né? E acho que alguns clubes soube que eu queria voltar para o Brasil, então eu tive sim uma proposta de um clube aqui no Brasil interessante, mas de primeira mão eu já disse que não queria. O retorno de Gabriel Paulista ao futebol brasileiro se trata de uma decisão do coração. O jogador abriu mão do que tinha a receber no Besiktas da Turquia para poder estar no Corinthians e contou com a ajuda de um velho conhecido para que seu sonho enfim fosse realizado. Com o Memphis mesmo jogamos juntos, né, no Atlético. Então foi um cara que quando me viu, assim, ficou muito feliz, muito contente por eu estar aqui. Ele conhece bem a minha carreira também. Eu tive sim uma conversa com ele, como eu falei, tive uma conversa com alguns jogadores. E assim, a única coisa que que eu posso falar é que ele falou: a gente precisa de você, precisa de um jogador com experiência da Europa. Com o coração preenchido e a família por perto, Gabriel Paulista inicia um novo capítulo de sua história. E o roteiro ele já tem bem definido. O sonho de vestir essa camiseta é ganhar título. Então eu venho com essa experiência tentar agregar cada vez mais e tentar mentalizar e colocar na cabeça de cada um deles que a gente precisa fazer o melhor e ser campeão da Libertadores. Muito bem-vindo aí ao Corinthians. O que nós achamos dessa contratação? Acho uma boa contratação, um jogador que, na minha visão, vem para compor elenco. Hoje o Corinthians está bem armado ali no setor defensivo. Você tem André Ramalho, você tem Gustavo Henrique sendo capitão, jogador importante nesse esquema do Dorival Júnior. Agora, sempre importante você ter um jogador do quilate do Gabriel, que rodou por grandes clubes lá na Europa, tem uma passagem importante pelo Arsenal, jogou muitos jogos agora no finalzinho de 2025 lá na Turquia. É um cara que é corintiano de berço, conhece muito o que é ser Corinthians. E faz acho a que diferença, né, Zé? Claro, acho que para um ano como o de 2026, que serão muitos jogos, pausa para a Copa do Mundo, volta, aí tem mais brasileiros, tem Libertadores. O Gabriel pode ajudar muito esse elenco do professor Dorival Júnior, sim. Acho uma boa também, apesar da idade, se o cara se cuida, se fisicamente ele estiver bem,
poxa, zagueiro, 35 anos, se o Sérgio Ramos com 39, eu sei que aí é acima da média, é outra história, mas assim, a idade em si, se o cara preserva o seu corpo, se ele é profissional 24 horas por dia e não só 18 e nas outras 6 ele chuta o balde, então, como a gente sabe que tem muito por aí, o cara tem totais condições de não só compor elenco, como disse o Zé Paz, mas brigar por uma posição, por que não? Em algum momento ele vai ter uma oportunidade, se ele for bem, tiver qualidade no jogo, nos treinamentos, provar para o treinador, para o Dorival que ele tem condições, de repente ele ganha uma chance. Perfeito, gente. Vamos, daqui a pouquinho a gente continua falando aqui, porque agora... Falando em atacante, meio atacante, hoje no almoço com a Fiel foi uma loucura. Vocês ficaram me perguntando do Savarino. O Savarino fechou, Samir, o Savarino fechou. Cara, eu não jamais vou ser indelicado e fazer como muitos fazem por aí, ficar desmentindo as pessoas, né? Ficar dizendo que a pessoa é mentirosa, que a pessoa inventa. Eu não sou disso, tá? Mas eu também tenho um compromisso com vocês, né? Agradeço a massa que me segue, é um grande público, temos feito lives aí de 8 mil simultâneos, 7 mil simultâneos, direto, 6 mil no mínimo. Então, assim, quero agradecer demais a audiência e eu tenho que ser fiel a vocês e ir atrás da informação, tá? Me falaram o seguinte, quem te oferiu o Savarino? Esfriou, tá? Esfriou o Savarino, não tá nada fechado com o Corinthians, né? E o Marcelo Paz tem tomado todo esse cuidado, me falaram que ele tá preocupado com esse monte de nome que tá vazando, porque depois se não fecha vão achar que ele não foi eficaz no mercado. Então, não fechou, né, o Savarino, e hoje a situação está um pouco mais fria, tá? Aí eu falei assim, dá para cravar que o Savarino não vem? Aí a fonte me disse o seguinte, Samir, tem uma brasinha lá. E você sabe como que é a brasinha, né? Hoje essa brasinha, ela tá quase apagando, né? Tá apagada, né? Mas se você dá uma banada lá, aí ela acende de novo. Então tem uma proposta do Corinthians na mesa lá, envolvendo, né, jogadores, enfim, e o Corinthians tá esperando isso. O Botafogo não vender, não negociar, o Corinthians está na parada. Então é isso, né? Me usaram até essa parábola, tá? Da brasinha, né? Ela tá apagada, mas se der uma banadinha nela, ela pode acender. Então não vamos descartar o Savarino, mas hoje, dia 12 de janeiro de 2026, o negócio esfriou. Não vou cravar que não vem mais, porque a própria fonte, né, pediu para não fazer isso, porque vai que dá uma banada lá e esquenta essa brasa, né? Mas enfim, pelo menos você já vai ficar sabendo nesse blend aqui que não tem nada fechado, que tá mais frio do que quente, tá bom? O zagueiro Gabriel Paulista fez a primeira atividade com o elenco do Corinthians nesta segunda-feira, em um dia de treino regenerativo no CT Joaquim Grava. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 3-0 sobre a Ponte Preta, na estreia do Campeonato Paulista, no último domingo, fizeram exercícios regenerativos na parte interna do CT. Os demais atletas foram a campo, depois da ativação na academia para aquecimento e trabalhos em campo reduzido. O treino terminou com exercícios e finalizações. Gabriel Paulista, que será apresentado nesta segunda-feira como primeiro reforço do Timão em 2026, treinou com o elenco pela primeira vez, participando normalmente de todas as atividades. Ele já havia treinado em separado no último domingo. Em recuperação de um inchaço no tornozelo esquerdo, sofrido ainda no ano passado, o volante Ranieri participou do treino quase inteiro. Ele saiu antes da atividade de finalizações, conversando com o coordenador de performance do Corinthians, Heverson Pimentel. Em entrevista coletiva na Neoquímica Arena, o técnico Dorival Júnior não cravou uma data de retorno para Ranieri. Segundo o treinador, a equipe de saúde está tendo cuidado com a recuperação do volante, para que não haja recaídas como ocorreram no ano passado. O atacante Yuri Alberto, que não esteve entre os relacionados contra a Ponte Preta, por quase não ter treinado após o retorno de uma viagem à Itália, participou normalmente dos treinamentos, inclusive do exercício de finalizações. Já o atacante Memphis Depay, que ainda trata de um edema ósseo esquerdo e faz reequilíbrio muscular, não apareceu em campo.
O meia Rodrigo Garro, que passou por uma cirurgia no punho esquerdo, iniciou o aquecimento com o grupo e depois deixou a atividade, fazendo exercícios físicos em separado. O Corinthians quer mantê-lo bem fisicamente durante o período de recuperação, mas evitando contatos com os outros jogadores em razão da cirurgia na mão. Os dois jogadores, o holandês e o argentino, ainda não têm previsão de retorno aos jogos, assim como o volante José Martínez, que segue na Venezuela, esperando a emissão de um novo passaporte para retornar ao Brasil. O próximo jogo do Corinthians pelo Paulistão será contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.